Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal, nesta semana sobre o Fortaleza, o Lion, que anunciou um reforço de peso. Já tinha um flerte com ele o Fortaleza e virou namoro, virou casamento. Davi Luiz é jogador do Fortaleza. E tem outra novidade, Gaston Ávila. O argentino Gaston Ávila veio do Ajax por empréstimo e esse vídeo é focado na defesa do Leão, como esses jogadores chegam para reforçar o setor defensivo. Bora com a gente! E por que não começar pelo jogador mais conhecido, o nome mais midiático dessa janela do Fortaleza? Tudo bem que a gente já falou sobre o Paul Fernandes, que foi outro jogador que chamou a atenção aí, muitos holofotes se voltaram para o Fortaleza Esporte Clube. Mas o Davi Luiz, ele também é um nome midiático. E assim, fazendo uma confissão para vocês, até me surpreendeu o tamanho da repercussão. Não porque eu não acho o Davi um grande jogador, enfim, acho sim ele um grande jogador, mas o fato é que teve uma repercussão muito grande o anúncio dele no Fortaleza. Davi Luiz, 37 anos, vindo do Flamengo, de uma temporada abaixo no Flamengo, mas isso não significa que ele perde a sua importância simbólica, e não só simbólica, mas também dentro de campo, como a gente vai comentar nesse vídeo. Natural de Diadema, em São Paulo, começou na base do Vitória da Bahia, então não é a primeira passagem dele pelo futebol nordestino. Já está habituado, tudo bem que tem aí muitos anos de Europa na bagagem e também do futebol brasileiro defendendo as cores do Flamengo. O Davi se notabilizou na base por ser um jogador bastante valente, um jogador que tem uma qualidade técnica diferenciada, é alto também, ajuda na bola aérea e também na cobrança de falta, tanto que ficou bem marcado por aquele gol do Castelão pela seleção brasileira na Copa de 2014. Muita gente tem aquela memória afetiva ainda, mas vale lembrar que o Davi Luiz que chega ao Fortaleza não é o mesmo Davi Luiz que foi convocado para a seleção brasileira. O que chega ao Fortaleza, claro, é um jogador mais experiente, um jogador sem tanta mobilidade, mas que ainda tem sim muito gás para jogar no Fortaleza. Em relação à temporada anterior, o Davi Luiz fez 36 jogos pelo Flamengo, vou colocar todos os números dele aqui ao lado, e foi sim um jogador que perdeu espaço, né? A gente tem que ser sincero em relação a isso. Davi Luiz já não tinha tanta minutagem com o Tite, depois com o Felipe Luiz, então era um jogador que já estava com o ciclo encerrando no Flamengo, mas foi sim importante, principalmente quando chegou da Europa, né? Ele que jogou no Chelsea, no Benfica, enfim, tem um currículo bastante vasto e vitorioso, né? Então é um jogador que está adaptado a grandes competições, como a Copa Libertadores que o Fortaleza terá pela frente. Falando um pouco dentro de campo, Davi Luiz pode ajudar o Fortaleza em alguns aspectos. Primeiro, bola aérea, porque o Fortaleza tem uma dificuldade, a gente já sabe, pelo menos 2 temporadas o Fortaleza tem comprometido resultados por conta da sua bola aérea defensiva, né? Uma equipe que muitas vezes não tem dado conta do recado lá atrás nesse sentido. Davi Luiz jogaria pela esquerda, hoje no lugar do Tite, por exemplo, né? Um jogador que tem 1,89 m, tem um bom impulsionamento, então ele pode ajudar nesse sentido, não só na defesa, mas também no ataque, porque costuma fazer gols de cabeça, então Davi Luiz ajuda bastante tecnicamente nesse sentido, e eu vejo uma outra utilização possível para o Davi Luiz, e aí vai depender muito da observação do Vojvoda e da condição física do novo reforço, que diz respeito à atuação como volante, né? Davi Luiz tem uma experiência ali como volante, então ele poderia ser esse homem da saída de bola, não só como um volante propriamente dito, como é o caso do Paul Fernandes, do Martínez, do Rossetto, enfim, mas também como um terceiro zagueiro um pouco mais avançado. Fortaleza pode mudar o esquema para 3-5-2, né? Uma outra formatação de time aí. E aí o Davi seria esse homem realmente mais livre, né? Que tenha liberdade para avançar, que possa armar jogadas, jogador que costuma avançar bastante quando tem liberdade. E quem acompanhou o que foi a chegada do Davi Luiz no Aerolion na madrugada dessa terça-feira, né, terça-feira desta semana, viu a repercussão midiática e a visibilidade que ganhou o Davi Luiz no Fortaleza. Então, os maiores portais do Brasil repercutiram, teve repercussão internacional também com o PSG, com o Benfica, desejando boa sorte ao Davi Luiz, que teve passagem por esses clubes. Então, de fato, é um jogador que chama muita atenção, não só da imprensa regional e também nacional, como também
fora do país. Pensando em marketing, pensando em como Fortaleza pode monetizar isso, venda de camisas é uma possibilidade, inclusive Fortaleza já está vendendo com a camisa 23, que é a camisa do Davi Luiz. Tem a possibilidade também de campanha de sócios torcedores, que o Fortaleza também anunciou nessa sexta-feira, o desconto, né, por conta aí do cupom Davi Luiz ao sócio torcedor. E tem outras possibilidades também, né? Davi Luiz pode chamar patrocinadores, enfim, é um jogador que tem muitas entradas também, por onde passou foi comemorado aí como uma grande figura. Sim, com certeza Marcelo Paes, todo o staff do Fortaleza estão de olho nisso também. Falando de bastidores de contratação, informação do GE. Globo, né, em relação ao Davi Luiz, é de que ele não veio só para ser um jogador, ele quer realmente contribuir nesse sentido de marketing, né, ele quer realmente fazer parte aí do clube de maneira integral, é um jogador que agrega muito a marca do Fortaleza, já falamos sobre isso, e pensando também em como o Fortaleza chegou ao nome do Davi Luiz, chegou à contratação do Davi Luiz, e a primeira informação também no Globo Esporte é que tinham sim outras equipes que estavam interessadas no Davi Luiz, Olympiacos da Grécia, clubes do Brasil também, e acabou que ele optou por vir por Fortaleza porque tem toda uma conexão com a cidade, com o estado. Então, para o Davi Luiz fechar com Fortaleza, alguns fatores tiveram que se alinhar. Primeiro, a amizade dele com Marcelo Paes, que todo mundo sabe, inclusive participou de um racha no passado com a camisa do Fortaleza, né? Do segundo racha que ele participou. Então é um jogador que já tem uma proximidade com o clube a partir do CEO Marcelo Paes, que é um cara que quem conhece o Marcelo sabe que ele é da bola, ele é sempre muito entrosado aí com dirigentes, com jogadores, então faz muito sentido a amizade dos dois. Em um outro ponto de vista de vida pessoal, Davi costuma passar férias no Ceará, é muito adaptado ao estado, é muito adaptado à cidade de Fortaleza. Então a família do Davi já gosta bastante de Fortaleza e é um jogador que tinha a possibilidade de voltar para a Europa, mas viu no estado do Ceará um bom cenário, né? Um lugar bem harmônico, ali bem tranquilo para ele poder vir com sua família para cá. E para a gente encerrar essa nossa breve análise sobre o Davi Luiz, eu convidei o setorista do Flamengo, Vini Soares, ele que é do canal Amigos Rubro-Negros, e ele vai fazer uma pequena avaliação aí do que foi o Davi Luiz nas últimas temporadas de Flamengo, quais as qualidades técnicas em campo e também extracampo do zagueirão que chegou no Lion. É com você, Vini. Fala comigo, galera do canal Gisele Correia. Aqui quem fala é Vini Soares e eu sou do canal dos Amigos Rubro-Negros. A Gisele me convidou para falar um pouquinho da nova contratação do Fortaleza, o zagueiro Davi Luiz. O Davi Luiz, que aqui no Flamengo ele teve seu auge em 2022, onde ele foi campeão da Libertadores da América e da Copa do Brasil, sendo titular, chegou no seu auge no clube. Em 2023, assim como todo o elenco, ele teve uma queda muito brusca e acabou ficando no banco de reservas para o Fabrício Bruno, assim como aconteceu em 2024, ainda mais com a vinda do Léo Ortiz. O Flamengo resolveu não renovar com o Davi Luiz devido ao alto salário, e é um zagueiro que não seria mais utilizado e tiraria espaço de novos zagueiros, até como novas contratações e também os novos zagueiros do clube e os garotos de base. Mas o Davi Luiz sempre foi um jogador de grupo. Posso usar como exemplo o Rodinei, que em 2022 teve a sua melhor fase e ele acreditou isso ao Davi Luiz. Então, na minha opinião, para o Fortaleza, que hoje precisa de uma experiência internacional, pois vai jogar Libertadores e é um clube que tem crescido a cada ano. Ele é um jogador que pode agregar muito ao Lion nessa temporada de 2025. Então, Fortaleza, para mim, fez uma ótima contratação. Para fechar, vou falar um fato curioso, que sempre quando eu viajo para outros estados, eu moro no Rio de Janeiro, eu compro a camisa de um clube que eu gosto, que eu admiro, que eu assisto. E quando eu fui para Fortaleza, a camisa que eu comprei, foi a do Lion, foi a do Fortaleza. Gisele, tamo junto, um grande abraço. Valeu, galera! Pessoal, no futebol e na vida nem tudo são flores, então eu tenho que fazer aqui um contraponto em relação a tudo que eu comentei, os benefícios, os pontos positivos de ter o Davi Luiz aqui no Fortaleza. Davi Luiz perdeu espaço no Flamengo para o Fabrício Bruno, como bem destacado pelo Vini, e o fato é que ele não faz mais de 40 jogos no ano há 2 temporadas. Então, em 2023 ele fez 39 jogos, em 2024 36. O Fortaleza faz em média aí
70 jogos por ano. Então a gente tem que esperar para ver se fisicamente o Davi Luiz conseguirá responder. Por todos os benefícios e também pela condição dele ter vindo como agente livre no mercado, ou seja, o Fortaleza não gastou com transferência, é sim um jogador que até o momento me parece um investimento, porém vamos observá-lo em campo, né? Vamos ver o Davi estrear, como vai ser o desempenho dele em campo. E sobre essa questão de juventude, né, que o Fortaleza precisa realmente renovar jogadores, principalmente no setor defensivo, o Fortaleza trouxe aí uma contratação que surpreendeu a todos nós da imprensa. Gaston Ávila, jogador do Ajax, chegou ao Lyon por empréstimo de 1 ano. E olha só que interessante, mais uma vez um jogador sem custos de transferência, até porque fica até o final do ano por empréstimo. E o Gaston Ávila, gente, ele é um jogador visto na Argentina como muito promissor. 23 anos, um jogador de muito vigor físico, é um zagueiro de boa recuperação também, então tem características aí complementares com o que o Fortaleza já tem no elenco. E o Gaston Ávila, ele vem com uma missão realmente de retomar a boa forma, retomar o futebol e o ritmo de jogo, já que ele está sem jogar uma partida oficial desde janeiro do ano passado. Isso aconteceu porque ele sofreu uma lesão grave no joelho durante um treino do Ajax. Como eu falei, ele tirou de campo por mais de 1 ano. Desde outubro, ali, segundo semestre, ele está treinando com a equipe do Ajax, Ajax B, Ajax principal, fica nesse intercâmbio entre as equipes, mas é um jogador com passagem pelo futebol argentino, começou no Rosário Central, depois foi para o Boca Juniors, teve uma boa passagem pelo Boca Juniors, e depois foi para a Bélgica, onde foi campeão nacional, protagonista do Royal, e hoje está no Ajax. Detalhe que o Gaston Ávila, ele foi comprado, né, pelo Ajax por um valor bem considerável, 12 milhões de euros, é muito dinheiro, é um zagueiro que realmente chegou com status aí de valorização, ainda é visto como uma promessa dentro do futebol europeu, mas já é um cara mais consolidado quando a gente pensa em futebol sul-americano, né, principalmente a partir da passagem dele pelo Boca Juniors. Eu convidei o Rafael Reis, para mim é uma honra muito grande, assim como o Vini, ter ele no canal. Rafael Reis é um jornalista, colunista de futebol internacional do UOL, inclusive leiam as colunas do Rafael Reis, são muito boas. Dizer muito obrigada a ele e vamos ouvir um pouquinho a avaliação dele em relação a Gaston Ávila. Gaston Ávila é um zagueiro que pode jogar de lateral esquerdo ou um lateral esquerdo que pode jogar de zagueiro. Aí você escolhe. A formação dele lá no futebol argentino é de zagueiro. Foi assim que ele jogou no Rosário Central e assim que ele jogou no Boca Juniors. Mas desde que foi para a Europa, primeiro para defender o Royal Antuérpia e depois no Ajax, ele tem se revezado entre essa posição de origem e também a lateral esquerda. Ele virou uma espécie de Marcos Rojo da geração atual. O Ávila tem um problema para zagueiro. E é por isso que na Europa ele foi deslocado para a lateral. Ele é baixo, tem só 1,82 m. Para enfrentar centroavantes muito altos, como é a comum lá na Bélgica e na Holanda, é pouca estatura. Aqui no futebol brasileiro, aqui no futebol sul-americano, talvez dê para ele voltar para o miolo da zaga. Mas aí é uma escolha que o Vojvoda vai ter que fazer aqui no Fortaleza. Outra incerteza sobre o aproveitamento do Ávila é o longo período de inatividade dele. O Ávila foi liberado pelo Ajax, foi emprestado pelo Ajax, porque está se recuperando de uma cirurgia de joelho. Esse é o motivo pelo qual ele não vinha jogando no Ajax, e o Ajax permitiu esse retorno dele do futebol sul-americano. É para recuperar a forma e depois ser devolvido ao futebol holandês. E antes do fim do vídeo do canal, eu sei que muita gente que segue aqui é entusiasta de esporte, tem algumas pessoas que estão começando a faculdade de jornalismo ou são recém-formadas, como é o meu caso, e eu quero indicar esse livro aqui, pessoal. Terminei de ler hoje, chama Jornalismo Esportivo, é do PVC, do Paulo Vinícius Coelho. Tem várias informações aqui sobre apuração, sobre relacionamento com fontes, análise. Achei bem interessante, fala muito dos princípios mesmo, é um livro acessível, todo mundo consegue ler e de fato recomendo. E fica a dica aí, né? Assim como eu, acho que a gente que é jornalista, né? Qualquer profissão é muito importante se atualizar, continuar lendo, continuar estudando. Eu tô nessa missão aqui com alguns livros esse mês, então eu quero indicar para vocês também essa obra do PVC. E assim o vídeo do canal chega ao fim, falando dos 2 novos contratados do Fortaleza, 2 zagueiros aí que vêm para reforçar o time do Juan Pablo Vojvoda. E é isso, pessoal. Agradecer demais a audiência de vocês. Nós estamos no Instagram e também no X. Engaja a gente lá. E no mais é isso. Até a próxima semana, quando a gente fala do Vozão.